Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o pastor Silas Malafaia criticou o deputado e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, por ter afirmado que o projeto da anistia não deveria ser discutido neste momento. O aliado de Jair Bolsonaro declarou que o parlamentar, que também é pastor, envergonha a sua igreja e todos os evangélicos por se posicionar contra o perdão de mulheres, idosas, avós e donas de casa. Em resposta, Pereira relembrou que, na mesma declaração, ele teria dito que a decisão seria tomada pela bancada e que sua impressão é a de que tem uma tendência favorável à aprovação da anistia. Por fim, o líder do Republicanos chamou Malafaia de Rasputin Tupiniquim e pediu para que parasse de induzir a guerra, enquanto muitos, incluindo ele, têm trabalhado pela pacificação. Você, Cristiano Beraldo, as declarações de Silas Malafaia e os ataques, ou pelo menos críticas, ao líder do Republicanos, Marcos Pereira. Neto, certamente nessa fala há elementos que não dizem respeito apenas à anistia. E eu pelo menos desconheço esses bastidores das igrejas, tanto da Igreja Universal de Marcos Pereira, como da igreja de Silas Malafaia. Mas certamente há outras coisas ali que estão expressas nessas declarações. Marcos Pereira é um advogado, inclusive um advogado competente, que certamente tem uma leitura jurídica sobre esses temas que passam por ele como presidente de um partido extremamente relevante na Câmara dos Deputados. E certamente a sua interpretação não é com o mesmo viés da interpretação em relação ao tema de Silas Malafaia. Agora, me parece um consenso, me parece óbvio que há um imenso exagero no que está acontecendo com as pessoas presas nas manifestações de 8 de janeiro de 2023, que invadiram e depredaram prédios públicos, mas os seus atos, aos olhos razoáveis de qualquer pessoa, não justificam 17 anos de cadeia, como muitos estão sendo condenados. Como também todo o processo a que foram submetidos, sem os tantos direitos que a própria corte vive aí alardeando que quer defender, com audiência de custódia, apoiando iniciativas como Pena Justa e tal, mas nada disso serviu para esses presos de 8 de janeiro. Então há um imenso desequilíbrio na execução da justiça no Brasil e certamente os dois lados enxergam que é preciso fazer essa correção. O caminho escolhido aqui através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pois é, seria uma crise entre essas lideranças evangélicas e políticas. Você, Mota, as falas de Silas Malafaia e o posicionamento de Marcos Pereira, que, salvo engano, para o jornal Estado de São Paulo, disse: nós deveríamos esperar o julgamento de todos os réus para depois votar o PL da anistia, e não durante o processo em que esses réus estão sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Um minuto e 20, Mota. Eu vou fazer referência a um comentário que a gente discutiu há pouco tempo aqui, do Congresso mais conservador da história. Por que esses deputados foram colocados lá? O que os eleitores esperam deles? Os eleitores esperam clareza moral e coragem. Esse não é um debate jurídico, esse não é um debate político, esse é um debate moral. Pessoas foram presas injustamente num país onde criminosos perigosos andam soltos pela rua e, quando são presos, estão na rua no dia seguinte. Essa é a questão: tirar pessoas da cadeia que não deveriam estar lá. Pois é, só fazer um registro jornalístico. Quando o Beraldo fez menção às igrejas dessas duas figuras, Marcos Pereira é deputado, mas bispo licenciado da Igreja Universal, e a igreja que o pastor Silas Malafaia atua ou é líder é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a destacar que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Você, Dávila, só para fechar, as manifestações de Silas Malafaia e também de Marcos Pereira. Um minutinho, Dávila. As duas manifestações são impróprias.
não se deve debater por meio da imprensa. Não é aí que se faz o que a gente chama de lavar roupa suja. Todos aqueles que apoiam a anistia do 8 de janeiro são aqueles que querem ver a lei voltar a valer e não a arbitrariedade. A justiça prevalecer e não a injustiça e julgamento sumário. Essas pessoas estão presas, não estão soltas. Estão presas indevidamente, injustamente. Portanto, era muito melhor Silas Malafaia tomar um cafezinho com o líder do Partido Republicano para acertar as arestas e não usar a mídia para acirrar as divisões. Não é hora de acirrar as divisões, é hora de ter foco. E o foco é aprovar o projeto da anistia para desfazer uma gigantesca injustiça com cidadãos que não merecem estar presos.